Olá, investidor, tudo bem? Eu sou Eric Sala, aqui da DV Research. Nós estamos aqui hoje com o Marcelo Fedak para falar um pouco sobre fundos imobiliários, entender um pouco sobre esse mercado. Marcelo Fedak é CEO da Blue Macau, né? Inclusive nós temos um dos fundos da gestora na nossa carteira renda imobiliária, a nossa carteira recomendada, aqui para falar um pouquinho para a gente hoje sobre esse mercado. Marcelo, você ficou bastante em evidência ali por ser o cara que comandava, né, os investimentos da Blackstone aqui no Brasil. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre sua trajetória antes da Blackstone e também sobre alguma coisa que queira destacar ali da própria Blackstone. Legal. Obrigado, Eric. Bom, então contando um pouco assim, de forma resumida, né, antes de entrar no mundo de investimento imobiliário, né, eu comecei trabalhando em banco de investimento, na parte de investment banking mesmo, de assessoria. Então, eu comecei trabalhando no Credit Suisse, eu fiquei lá há alguns anos. Naquela época de primeiro boom de IPOs e tudo mais, em 2006, 2007. Aí depois eu fui para Goldman, né, para Goldman Sachs. Eu fiquei um tempo lá e depois eu fui para o BTG, que foi um pouco antes da recompra do banco, né, e virou BTG Pactual. E aí, dentro desse novo desenho, a gente começou a parte de investimentos proprietários e aí eu comecei montando a parte de investimento imobiliário, né, montando os times e as estratégias. E aí eu fiquei lá quase 6 anos, né, colocando esse portfólio em pé. A gente fez bastante coisa diferente, a gente investiu desde residencial, galpão logístico, prédio corporativo, a gente virou até um dos principais acionistas da BR Properties, a gente fez bastante coisa bacana. E aí em 2014, no meio de 2014, veio um convite da Blackstone, que eles falaram, a gente quer expandir para a América Latina, a gente quer fazer o que a gente já fez nos outros mercados dentro desse mercado. E achei que era um desafio bacana e tal. Aí eu fui para a Blackstone para abrir o escritório do Brasil. E aí a gente fez, basicamente, sei lá, a gente chegou em determinado momento a ter mais ou menos $1 bilhão de exposição. E aí no final desse ciclo, o que a gente acabou percebendo, que foi, sei lá, final de 2018, começo de 2019, é que assim, a Blackstone, os fundos estavam ficando muito grandes e o Brasil, em dólar, estava ficando pequeno. Então a gente estava investindo, né, o dinheiro que a gente tinha para investir era de um fundo de mais ou menos uns $20 bilhões. Uhum. Então, desse fundo de 20 bilhões, toda transação, o cheque mínimo era $200 milhões. Então a gente só podia olhar transação de R$1 bilhão para cima. E aí a gente falou com eles, olha, assim, transação de R$1 bilhão, a gente só pode fazer de 1 bilhão, é daqui para cima. A gente falou, putz, a gente não vai fazer o que a gente quer, a gente vai fazer o que existe, né, o que aparecer. E a gente achou que, a gente falou com eles e falou, deixa a gente fazer um spin-off aqui, né, a gente separa. A gente começa a fazer transações no tamanho de cheque do Brasil, transações grandes, mas né, de, sei lá, 200, 300, 400 milhões de reais. E aí se aparecer alguma coisa grande, a gente faz junto. Então a gente ainda tem uma proximidade com a Blackstone, a gente ainda faz uma gestão de algumas coisas para eles aqui do legado de coisas que a gente fez, mas a gente tem essa vida independente aí nesses últimos 3 anos, né, com o nome de Blue Macau. Perfeito, e parabéns pela trajetória. Blackstone, que é uma das maiores... um dos maiores fundos, maiores gestoras, né? Exatamente. Acho que hoje, de alternativo, é o maior, tem quase $700 bilhões sob gestão. Assim, o negócio continuou assim, numa exponencial assim, impressionante. Bacana. E você tocou num ponto, né, que é o tamanho do mercado brasileiro, né, que parece ser bem pequeno perto de outros, principalmente o mercado americano, que é mais maduro. Eu queria que você fizesse uma pequena avaliação assim, de onde a gente está em termos de mercado imobiliário, né? O FIX mesmo é super recente, né? Se a gente olhar. E o que você enxerga de perspectiva um pouco ali? Esse negócio é curioso porque, assim, até a gente tá até um investimento que a gente ainda, dentre esses que a gente ainda faz a gestão para Blackstone, que é na Colômbia, e o sócio é um argentino, né? E eu tava falando com ele anteontem. E eu falei assim, falando de Brasil, eu falei, putz, né, a taxa de juros subiu, o crescimento do PIB e tudo mais. Aí ele falou assim, putz, mas aí é que é bom, porque aí, pô, tem liquidez, tem sei lá o quê, então tudo é relativo, assim. Então a gente pensa, óbvio, os Estados Unidos assim, você pensa no mercado de REITs, mais de $1 trilhão e tudo mais. Aí você pensa no nosso mercado de fundo imobiliário, de, sei lá, 120, 130, 140, né, dependendo de bilhões de reais. Então, assim, no relativo, óbvio, a gente tem muito para caminhar. Mas, assim, a gente já avançou demais, assim. Se você pegar o que era na época que a gente fazia fundo imobiliário, principalmente na época do BTG, quando a gente comprou... Tinha uma empresa chamada Brazilian Finance and Real Estate, que foi quando a gente comprou e começou a fazer fundo imobiliário na época lá, isso foi 2012.
o mercado era muito pequeno, assim, a gente não conseguia fazer as ofertas de um determinado tamanho porque não tinha profundidade no mercado, então isso mudou completamente. Então, o mercado de hoje de fundos imobiliários, óbvio que ele pode ficar muito maior, mas assim, ele já caminhou muito. E o que a gente acha mais bacana é que ele é uma classe de ativo que ele, obviamente, tem um retorno, né, superior do que a renda fixa, ele é altamente intuitivo, né? Então as pessoas, assim, óbvio que, né, retorno superior da renda fixa, assim, né, você está correndo um pouco de risco, então momentos pode ser, né, no longo prazo, ele tende a ser melhor. Mas assim, ele é altamente intuitivo, então a pessoa sabe no que ela está investindo, sabe o que é um prédio, o que é um galpão, o que é, sei lá, um shopping e tudo mais. Então, acho que ajuda o investidor a ter mais segurança. Né? Tá no DNA. Tá no DNA, não está investindo numa caixa preta, né? Então você fala assim, olha, você está investindo num prédio que foi comprado a, sei lá, X mil reais o metro quadrado. O cara, tá bom, eu sei, meu apartamento vale tanto, aquele prédio eu sei que vale tanto, sei lá, quem tem uma sala comercial, então ele consegue triangular e falar, tudo bem, eu sei que tá caro, tá barato, independente, né, do yield e de outras considerações. Então acho que isso é um negócio bacana, assim, porque é fácil de democratizar, porque é um negócio que é bem intuitivo. Bacana. E até partindo um pouco dessas questões, né, do que tá caro e barato, né, nós vimos no final do ano a Blue Macau protagonizando ali a compra foram 6 lajes, certo? Do Pátio Vitor Malzone, que é um prédio icônico ali na Faria Lima. Tem entre os inquilinos o próprio BTG, o Google, por exemplo. Entretanto, quando a gente olha as cotas dos fundos imobiliários, principalmente os de lajes corporativas, parece que tem um desconto muito grande, né? Estão muito baratos. Qual que é a sua visão sobre esse descolamento ali? O que vocês estão enxergando desse momento aqui? Essa é uma das classes de ativo que a gente provavelmente mais gosta e mais investiu no passado e tem feito. Pelo seguinte, então obviamente ela sofreu de diferentes fatores, né? Então tem uma questão de crescimento econômico, né? Então ele tem uma relação, né? um beta aí com o mercado. Então na medida que o PIB cresce, as empresas crescem, precisam de mais espaço e tal. Então tem uma parte de... Na medida que o crescimento do país foi mais moderado, ele não teve esse excesso de demanda de espaço. Do outro lado, você teve a questão do Covid e as pessoas trabalhando em casa, aí muita gente se questionou, mas será que volta, não volta, como volta e tudo mais. Tudo isso você permeia pela seguinte situação, a gente tem um estoque pequeno. Então assim, se você pensar estoque de prédio de qualidade em São Paulo, você está falando de 3 milhões de metros quadrados. Tá? Esse é o mesmo número de Orlando. E Orlando tem 300 mil habitantes. E São Paulo tem, sei lá, mais de 12 milhões. Então, você pega e compara com Nova York tem 39 milhões. Será que a gente vai ser... Não vai ser Nova York nunca, porque não faz sentido. Mas assim, se a gente dobrar de tamanho, a gente fica igual Minneapolis. Não sei se alguém já foi para Minneapolis, mas assim, não é uma cidade exuberante. Assim. Então, a gente ainda está num patamar baixo. Assim, isso é evidente também pelo fato da gente ter ficado muitos anos em crise. Então, você pegar 2014 a 2017... 2 anos com PIB negativo de 3,5%, ninguém estava construindo prédio, ninguém estava construindo novos ativos. Então, você tem uma base pequena. Então, né, tentando recompor aqui todas as variáveis. O setor, a gente acha que sofreu por algumas coisas. Então, o crescimento de PIB não ter sido expressivo atrapalhou. A questão do Covid atrapalhou. E a questão, né, do home office, a pessoa acha que vai voltar, né, da relevância daquele ativo. E aí o que foi se desenrolando nesse meio do caminho, né? Então, a gente já percebeu que as empresas vão precisar mesmo de espaço. Então, assim, provavelmente o mercado que vai mais ser afetado pelo home office é o mercado de salas comerciais, que não é o que a gente investe em laje. Mas esse é aquele negócio que o cara, tem uma empresa, são 3 pessoas, a gente pegou uma sala comercial e aí chega na hora o cara fala, putz, a gente já não tem muita receita, vai ter esse custo de escritório, vamos cada um fazer de casa, até esse negócio ganhar corpo, e aí a gente, né? Então, essas empresas que estão em estágio inicial, empresas de estágio inicial de poucas pessoas, elas provavelmente, que eram os clientes de salas comerciais, essas são as que provavelmente vai atrapalhar mais. As grandes empresas, elas vão voltar para o escritório, porque tem inúmeros benefícios de questão de construção de cultura, de treinamento de pessoas mais jovens, de ideias, né, de criatividade. Então tem um monte de coisa que já foi identificada aí. E aí uma das coisas bacanas, né, indo na transação do Malzone, é que assim, né, quando a gente, na verdade era uma laje a mais, né, que a gente ia comprar. E um dos inquilinos, que era o BTG, exerceu o direito de preferência. Sim. O que também ajuda, assim, a gente falou, o preço é bom, então é tão bom que ele foi lá e quis comprar para ele, né? Que nem era, né, o business dele, mas ele achou que estava num preço bom e comprou. E aí o outro inquilino, que é 2/3 do negócio, é o Google. E quando a gente estava comprando, era no meio da... Eu acho que nem agora eles voltaram para o escritório, eles estavam 100% remoto.
E a gente, pô, viu lá o escritório vazio, né? A gente foi lá falar com o pessoal do Google e falou, bom, vem cá, só para entender, vocês vão ficar, não vão? Como é que é? Porque o prédio tem demanda. A gente falou assim, se vocês saírem, a gente até acha outro, né? Mas a gente quer que vocês fiquem, a gente quer que vocês fiquem a longo prazo. E aí eles falaram, não, é o contrário, a gente quer estender o contrato. Então o contrato que ia até 2030, eles pediram extensões que levam esse contrato até 2042. Então assim, pô, 2042 é bastante tempo, a gente tá falando de mais de 20 anos ainda. Então realmente mostra que ele tem um comprometimento com o uso de escritório. E é uma empresa de vanguarda de tecnologia. Né? Então não é uma empresa, sei lá, da velha economia tal, que, pô, não, um monte de gente que está acostumada a ir no escritório, tal, tal. Então, a gente acha que é um grande indicador de que grandes empresas veem o benefício de estar no escritório. E outra coisa que a gente viu que foi interessante, falando lá fora, é que alguns bancos, acho que foi a Goldman e o JP Morgan, eles fizeram uma pesquisa e eles falaram assim, o que a gente consegue fazer por Zoom, pandemia? A gente consegue manter coisas já existentes. Então, se eu já tinha um negócio andando, eu consigo concluir ele por Zoom. Ah, se eu já tinha um negócio, já conheço o cara, eu consigo fazer mais negócio com alguém coisa. Agora, eu não consigo abrir novas frentes. É difícil eu ganhar um novo cliente, eu ganhar uma... Então, na hora que começou a abrir o mercado, eles começaram a botar a meta para os bankers, né, pro pessoal de relacionamento, para viajar. Então o cara era obrigado a viajar X vezes para ir visitar aquela empresa, aquele cliente de wealth management, aquele cara, para começar a gerar negócio novo e tentar criar essa relação. Então acho que assim, né, no final das contas, esse valor do contato, né, pessoal faz com que o escritório sempre seja relevante. Né? Nem que seja em situações, né, de mais extremas, de seja um ambiente que as pessoas se encontram, né? O cara trabalha, sei lá, 3 vezes no escritório, 2 vezes em casa, mas... Modelo híbrido. Modelo híbrido, mas ainda assim o cara precisa ter um escritório para ir. E dessas de modelo híbrido, a gente até chegou a conversar com uma empresa e falou, mas vem cá, vocês vão fazer um modelo híbrido. E vocês vão usar o quê? Vai ter um rodízio de lugar, né? Tipo um hot seat, assim, né? Cada um senta e tal. E aí eles falaram, é tão complexo gerenciar esse sistema, que falou assim, é mais fácil a gente ter lugar para todo mundo. O cara fala assim, puta, aí todo mundo resolveu que terça-feira é o dia de vir. Aí, pô, terça-feira vem, o cara não tem onde sentar. Aí, assim, o fato do cara estar em pé e não estar trabalhando já me gerou um prejuízo maior do que eu ter um lugar lá parado e tal. Sim. Porque a maior parte das empresas, o custo de ocupação não é o principal da linha de negócio. É tipo quase nada ali, né? Você pega o Google, o que é o custo de escritório? É 0 pro cara. Então, assim, não é isso que vai mudar, né? Então, o cara tirar potencialmente uma comodidade de um funcionário, né? É muito pior do que o cara ter um lugar lá meio vazio. Então, perfeito. É um pouco onde a gente está, né, nesse negócio de percepção de como é que o mundo do escritório vai ficar. E indo no lado de preço, o que a gente percebeu? Né? A gente pega o mercado 2012, que foi o melhor momento de mercado de escritório em São Paulo. A gente tinha aluguel Faria Lima R$200 o metro, que historicamente era o ponto mais alto. E uma coisa que a gente gosta de fazer, até por costume da época de Blackstone, é comparar com o resto do mundo, e principalmente com a América Latina. Sim. E aí você comparava isso em dólar, você fala, bom, isso aqui dá, sei lá, na época o câmbio estava perto de 2, isso aqui dá quase $100 o pé quadrado. E Nova York é mais ou menos $70, né, de referência. Então eu falo assim, pô, São Paulo tá mais caro que Nova York. Pô, tem uma coisa errada. Assim, pô, o Brasil é legal, né, Brasil de 2012 era, pô, vai ser, né, o Cristo da Colano na Tava todo mundo achando que tava com tudo. Mas a gente falou assim, pô, tem uma coisa que tá errada aqui nessa equação. E aí a gente até acabou desinvestindo de algumas coisas na época desse ponto. Agora a gente está no ponto contrário. A gente não só está mais barato, né, infinitamente mais barato que Estados Unidos e tudo mais, como a gente está mais barato do que qualquer outro país na América Latina. Então a gente está mais barato do que Buenos Aires, a gente está mais barato do que Bogotá, a gente está mais barato que Cidade do México. Isso nunca foi o caso. Se você olhar a série de 2012, 13 para cá, e assim, você fala, não, o dólar. Não é só o dólar, porque assim, o peso colombiano desvalorizou. Ele estava 2.500 por dólar, hoje está perto de 4.000, então desvalorizou quase igual ao real. O peso chileno, o peso mexicano e por aí vai. Então, a gente realmente tá com preço de real por metro quadrado de aluguel de escritório muito baixo versus a série histórica e versus outros países. E o mesmo vale para galpão logístico, que é um outro negócio que a gente também gosta. Sim. Então, hoje, o preço de aluguel tá muito mais baixo que a região. Então, se você olhar, né, algumas coisas que indicam para a gente que é um bom ponto de entrada, que realmente os preços, né, absolutos, os preços relativos e tudo mais, eles estão muito perto da baixa histórica. Obviamente aí tem a questão do juro e tudo mais que a gente pode entrar aqui, mas é um pouco de como é que a gente está vendo esse negócio. Uma das métricas que a gente vê quando olha essas aquisições, né, igual do próprio Portmozone lá na Faria Lima,
que o investidor às vezes escuta o termo é o custo de reposição, né? O tal do custo de reposição. Eu queria entender contigo o que é esse custo de reposição e qual que é a importância dele ali para análise, vocês utilizam? Né? Não, ótimo. Não, essa é uma ótima pergunta, porque assim, a gente gosta né, quando a gente faz uma análise, a gente tenta triangular várias coisas, né? Porque se você fala assim, bom, se isso aqui é verdade por essa observação, ótimo. Se eu faço 5 observações diferentes e todas elas apontam para o mesmo resultado, dá muito mais segurança, né? Então, quando a gente olha a aquisição de um ativo, né? Então, por exemplo, o caso do Pátio Malzone, a gente falou, putz, ó, a gente está comprando aqui por o preço vai no final completo deu mais ou menos 38, 39 mil reais no metro quadrado. E a gente fala, bom, como é que a gente compara isso com o preço lá fora? A gente está provavelmente metade do que seria um prédio equivalente num mercado, né? Então, pô, isso é ótimo. Ah, como é que está a relação ao cap rate versus o livre de risco, NTNB? Ah, a gente está, sei lá, com 200, 250 bases de spread, pô, parece bom. Ah, como é que está o aluguel? Ah, o aluguel do principal inquilino, do Google, né? A gente está perto de, sei lá, 240 reais o metro quadrado. Se você pegar, e aí isso é uma questão, né, de país com bastante inflação, às vezes você fica só no nominal, às vezes você perde, né? Porque a inflação é, né, tão alta que vai mudando. Mas se você pegar o que ele pagava lá atrás, ele pagava o equivalente a mais ou menos uns 350 reais. Então, um desconto substancial do que ele já pagou num passado recente, e ele é uma empresa que só olha dólar, né? Da mesma forma que a maior parte dos inquilinos lá. Então, nesse ponto também parece barato. E aí, no preço absoluto, a gente fala, tá bom, como é que, se eu tivesse que fazer outro prédio, de novo, que é a questão do custo de reposição. Essa discussão do custo de reposição, ela sempre é teórica, assim, porque tudo no limite tudo é replicável, porque você não consegue botar o mesmo objeto, né, 2 objetos no mesmo lugar. Mas aí você fala assim, bom, se eu fosse pegar outro terreno na Faria Lima, e eu fosse comprar o terreno, e eu fosse fazer a obra, e eu fosse comprar o CEPAC, né, o CEPAC é um direito de construir mais vezes, né, múltiplos da área do terreno, né? Então, geralmente você tem um terreno de, sei lá, 10 mil metros quadrados, aí você quer construir, sei lá, 4 vezes, aí você tem que comprar o CEPAC para poder construir 40 mil metros de ABL. Então, você vai colocando essas coisas na conta e você fala, bom, isso aqui dá um número. Né? Então, o custo de reposição hoje, né, e a gente fez até um laudo, dá perto de 45. Então, eu falo assim, bom, se eu fosse fazer do zero esse prédio amanhã, ia me custar 45 mil reais para eu fazer o metro. Eu estou comprando por 38, 39, pô, eu estou comprando no desconto, né, desse preço. Então, o que isso indica? Né? Indica que, bom, primeiro, você se sente bem, que você fala, bom, eu estou comprando mais barato do que custa para repor. E 2, a chance de alguém se aventurar a fazer um prédio do lado, né, e para competir comigo é praticamente baixa, porque ou zero, porque o cara não vai fazer para estar num custo mais alto e aí para tentar pegar o mesmo aluguel, né, porque o aluguel vai ser o mesmo, e ter uma rentabilidade pior. Então não é economicamente, né, não faz sentido alguém tentar repor esse ativo. Então essa questão do custo de reposição é super relevante. Assim, é uma métrica que a gente usa aqui, mas é uma das principais métricas da Blackstone. É usada no mundo inteiro. E de novo, ela assim, aí cada particularidade, mas no caso da Faria Lima, ela é muito conceitual também, porque não tem terreno. Então, assim, mesmo que você quisesse, você fala, quanto que vale o terreno? Eu acho que vale tanto. Mas não tem, assim. Você não ia achar uma área daquele tamanho para fazer aquele ativo. Então, você acaba caindo meio numa falácia, assim, né, intelectual, mas no final, assim, é uma boa métrica, porque se você for extrapolar o fato de não ter, significaria que seria ainda mais caro. Né? Então, você fica ainda mais protegido. Você fala, bom, se não tem, então, pô, eu ia ter que destruir alguma coisa para fazer. Então, o custo de destruir ia ser mais caro. Exatamente. Então, você vai só colocando níveis de custo em cima de uma base. Então, esse é o tipo de coisa que dá bastante segurança. No final, o que a gente costuma falar para os investidores é que, assim, o bom do investimento imobiliário é que, em geral, ele tem uma proteção de downside. Porque, assim, você nunca sabe, qualquer investimento que você faz, quanto que você vai ganhar de dinheiro. Tem projeção, acho que vai acontecer isso, tá? Mas, em geral, você ficar no imobiliário, você consegue saber, bom, até onde esse negócio vai. É difícil você baixar, nesse tipo de situação, do seu custo. É difícil você perder dinheiro. Você pode ganhar menos ou mais, mas perder dinheiro não. Então, é diferente de investimentos em, sei lá, coisas mais, sei lá, vou dar um exemplo de VC, Venture Capital. Venture Capital é um business que, assim, pô, você pode investir e dar 10 vezes dinheiro, ou você pode investir e perder todo o dinheiro, faz parte do negócio. Mas, né, e todo mundo deveria ter. Né? Todo mundo deveria ter um pouco de VC e também deveria ter um pouco de imobiliário. Assim, né, nas suas proporções. Sim. Mas a característica é que a volatilidade do retorno, ele não vai dar 10 vezes dinheiro, mas também você não vai perder. Então, dentro da sua, né, do seu portfólio,
E aí, por isso que é legal, né, as pessoas terem alguém ajudando, porque alguém consegue falar assim, vem cá, hoje é o momento de você ter 20% da sua carteira imobiliário, 10% em venture capital. Não, agora é melhor você ter 20% em venture capital, 10% imobiliário e santo em renda fixa. Alguém precisa, né, ajudar a pesar essas coisas. E aí o nosso trabalho como gestor dedicado no imobiliário é tentar extrair o máximo dentro dessa classe de ativo. E alguém tem que olhar de fora e falar, tudo bem, essa classe de ativo tem que ter tanto, isso tanto. Então, é um pouco como a gente vê esse negócio. Perfeito. E bom, para a gente encerrar, queria que você dissesse rapidamente a seguinte pergunta. Eu sei que vocês fizeram a aquisição recente, eu acho que isso já mostra um otimismo, né? Mas vocês estão otimistas ali com o Brasil, mesmo com essa taxa de juros, atrapalha um pouco? Assim, acho que otimismo é uma coisa meio relativa, né? Tinha uma pessoa que falava assim que a felicidade é igual à realidade dividida pela expectativa, né? Então você começa a inflar muito a expectativa, fica difícil de você ficar, né, da realidade de chegar lá. Então, no final, o que a gente percebe, né? Se você tem um cenário, que é o cenário atual de o juro alto para segurar uma inflação, você tem algumas coisas que são derivadas disso. O primeiro é o seguinte, o PIB nominal, ele é o PIB nominal. Então, eu vou imaginar aqui para exercício que o PIB nominal é 10. Sim. Se o PIB nominal é 10 e a inflação é 10, você tem 0 de crescimento de PIB. Só que se você tem uma taxa de juros de 12 e você começa a trazer a inflação para baixo, você vai começar a gerar PIB real. Então assim, tanto é que a gente conversa com as pessoas e fala assim, pô, como é que de, sei lá, 1 mês, 2 meses para cá o PIB de 2 virou 0? Como é que é tão rápido, né? É um pouco isso, a expectativa de inflação. A inflação vai comendo o PIB, né? Obviamente tem os modelos econométricos e tal. Então assim, tem uma chance que a gente já viu no passado de nesses momentos de taxa de juro para segurar a inflação, da inflação começar a voltar e como a tendência, né, dos governos, né, principalmente governos de mercado emergente, que tem menos credibilidade, né, por construção, né, independente de quem que está no governo, mas os governos diferentes dos Estados Unidos e tal, eles têm que segurar mais a política antes de mexer. Então, provavelmente vai cair essa situação de a taxa de juros vai ficar alta mais tempo do que deveria, até realmente a inflação cair. E aí a gente vai voltar, né, que a gente estava até brincando lá, falando assim, aquelas manchetes, Brasil tem o juro mais alto do mundo, junto com a Nigéria, e sei lá o que, blá blá blá, e aí vem, carry trade e tudo mais, e você começa a entrar naquele ciclo, né, meio virtuoso de um monte de dólar, aí o dólar volta, segura também a inflação, porque tem muita coisa que a gente importa, e aí você começa a entrar naquele outro ponto. Então, o nosso otimismo meio cauteloso é que, na medida que tiver o controle da inflação, ele vai gerar vários benefícios, né? Pelo fato de você começar eventualmente a gerar um pouco de crescimento de PIB real, né? Óbvio que tem também, né, a taxa de juros segura o crescimento nominal do PIB, mas em tese, assim, né, você deveria começar a abrir espaço para ter um pouco de PIB real. E você vai começar a ter esse juro real grande que vai, né, trazer o dinheiro de fora e também ele não é duradouro. Assim, ele dura um pouco e aí depois ele começa a ser corrigido. E aí o mercado de imobiliário começa a valorizar. Que é o que aconteceu no ciclo passado e deve acontecer todos os ciclos. Então, o que a gente gosta de falar para as pessoas assim, o mercado imobiliário, ele anda muito, ele tem as suas particularidades, mas ele anda muito em função do que está acontecendo com, né, o macro e o juro. Então, tem que prestar atenção nisso. Se você quiser investir e fazer mais as coisas, né, diretamente e tal, obviamente se você delegar tudo para um assessor, ele vai pensar nisso por você, mas é importante estar atento aos movimentos de taxa de juros, de inflação, porque isso aí ele permeia muito no investimento imobiliário. Perfeito. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, né? Investidor, você que gostou do conteúdo, desse bate-papo, se inscreva em nosso canal. Eu convido você também a acessar aqui no link da descrição o link do nosso app para conhecer um pouco mais sobre a nossa carteira de fundos imobiliários, a DV Renda, que é voltada para a renda, e também conhecer o relatório que nós fizemos da Blue Macau lá e descobrir qual que é o fundo que a gente tem deles na nossa carteira. Muito obrigado.